Vamos tratar a respeito de posições de retas e planos. Dá uma olhada no seguinte. Posição relativa de duas retas. Bom, duas retas podem ser paralelas coincidentes. Veja só, duas retas que são paralelas coincidentes possuem todos os seus pontos em comuns. A intersecção de uma com a outra, uma reta R paralela e coincidente com uma reta S, quando a gente faz a intersecção, é a própria reta S que é a própria reta R. Ou seja, as duas retas estão no mesmo lugar e possuem todos os seus pontos em comum. Depois disso, a gente pode falar de retas paralelas e distintas. Dá uma olhada no seguinte, duas retas são paralelas e distintas quando são coplanares, olha bem, estão no mesmo plano e não possuem nenhum ponto em comum, ok? Retas paralelas distintas. A intersecção entre essas duas retas é o conjunto vazio, só observa. Observe, retas paralelas distintas estão no mesmo plano, beleza? Continuando com isso, nós podemos falar de duas retas concorrentes, pessoal. Retas concorrentes são aquelas retas que se interceptam em um único ponto. Observe uma coisa, se duas retas são concorrentes e se interceptam formando um ângulo de 90 graus, então a gente vai dizer que essas retas são retas o quê? Perpendiculares. Continuando com essa ideia, a gente tem aqui o seguinte, olha bem, duas retas reversas, pessoal. Duas retas são reversas quando elas não são coplanares, ou seja, não estão no mesmo plano, e, além disso, não existe nenhum ponto que as contém. Observa o nosso exemplo ali, ó. Observa as duas retas, olha só. As retas RS não possuem nenhum ponto em comum e também não existe nenhum plano que contenha as duas ao mesmo tempo. Pessoal, para medir o ângulo entre duas retas reversas, considere uma paralela a uma delas e a outra. E em seguida a gente mede o ângulo. Quando duas retas reversas determinam um ângulo reto, conforme nós acabamos de descrever, então elas são chamadas de ortogonais, ok? Depois disso eu preciso te falar de posições relativas entre uma reta e um plano. Observe essa situação. Nessa situação a reta R está contida no plano alfa. Bom, o que é necessário e suficiente para isso? É necessário que dois pontos distintos dessa reta estejam no plano. Então, toda vez que uma reta está contida em um plano, existem dois pontos dessa reta que estão contidos no plano. Continuando com esse raciocínio, eu preciso te falar dessa reta que a gente vê aqui, ó. Essa reta está incidindo no plano. Pessoal, quando uma reta incide no plano, ela possui um único ponto de contato com o plano, ou seja, existe um único ponto da reta que pertence ao plano, perfeito? Depois disso, a gente precisa falar de uma reta paralela a um plano. Pessoal, uma reta é paralela a um plano quando não possui nenhum ponto em comum com o plano, ok? Uma reta é paralela a um plano quando não possuir nenhum ponto em comum com esse plano. Depois disso, eu preciso te falar das posições relativas entre dois planos. Veja só, dois planos coincidentes são dois planos idênticos, ok? Esses dois planos estão ali colocados no mesmo lugar, existem todos os pontos dos dois planos são comuns, e aí o que acontece? A intersecção de dois planos coincidentes, ou é o plano alfa ou é o plano beta, né? Não tem como ser outra coisa, porque os planos acabam iguais. Nós podemos ter dois planos paralelos, pessoal. Dois planos são paralelos quando a intersecção entre eles é um conjunto vazio, perfeito? Dois planos serão paralelos quando a intersecção entre eles for um conjunto vazio. E a gente tem o seguinte, nós temos planos secantes. Pessoal, planos secantes interceptam-se numa única reta, ok? Planos secantes interceptam-se numa única reta. Continuando com esse raciocínio, a gente precisa falar do que vem agora. Olha só, como é que a gente determina um plano, pessoal? Existem 4 maneiras para que se determine um plano. A primeira das maneiras é a seguinte: 3 pontos não colineares, ou seja, 3 pontos que não estejam numa mesma reta, determinam um único plano que os contém. Ok? Então, olha só, eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C. Por esses 3 pontos, passam quantos planos ao mesmo tempo?
um único plano. Depois disso, uma reta e um ponto que não pertence a essa reta determinam um único plano que os contém. Imagina o seguinte, eu tenho uma reta R e um ponto P. Pela reta e pelo ponto ao mesmo tempo, quantos planos passam? Um único plano, ok? Um único plano. Depois disso, pessoal, duas retas concorrentes determinam um único plano que as contém. Então, o que acontece? Por duas retas concorrentes passa um único plano contendo as duas. Além disso, a gente deve observar o seguinte: duas retas paralelas e distintas também determinarão um único plano que as contém. Então, se eu tenho duas retas que são paralelas distintas, passa pelas duas ao mesmo tempo um único plano. Estas são as 4 maneiras de determinar plano. Veja, estas informações todas vão depois ser caracterizadas conforme a gente resolve os exercícios. E aí lá você vai perceber a importância de notar os pequenos detalhes que existem aqui. Dando continuidade a esse raciocínio, a gente tem o seguinte. Quando a gente fala, pessoal, da intersecção de dois planos, a gente vai pegar e vai pensar no seguinte. Se dois planos distintos possuírem um único ponto em comum, então eles se interceptam numa reta. Dá uma olhada no seguinte. Se dois planos diferentes possuem um único ponto em comum, então eles se interceptam em uma reta. Quer dizer que a condição para que dois planos se interceptem é que exista um ponto em comum entre eles, certo? A condição necessária e suficiente é que haja um ponto em comum. Por quê? Porque se houver um ponto em comum, então eles vão se interceptar numa reta. Perfeito? Continuando com essa ideia, nós temos aqui, olha só, intersecção de 3 planos. Pessoal, se 3 planos distintos se interceptam 2 a 2, em 3 retas, então elas são concorrentes num mesmo ponto ou elas são paralelas. Dá uma olhada nesse caso, eu tenho um plano alfa e um plano beta colocados aqui na frente, e lá atrás a gente tem um plano gama. Como os planos se interceptam 2 a 2 em 3 retas, essas retas, como a gente vê ali, ó, podem ser concorrentes lá em cima naquele ponto P. Ou, o que acontece? O plano alfa, o plano beta e o plano gama se interceptam 2 a 2, formando retas R, S e T. E a outra possibilidade é que essas retas sejam retas o quê? Paralelas distintas, conforme a gente vê aqui. Além disso, a gente ainda tem o seguinte, os planos alfa, beta e gama se interceptam 2 a 2 em retas, só que agora o que está acontecendo? A reta R, a reta S e a reta T são retas paralelas e coincidentes. Então, a gente pode dizer que estão passando os 3 planos por uma única reta, certo? Dando continuidade a isso, eu preciso te falar das condições de paralelismo. Dá uma olhada no seguinte. Se 2 retas são paralelas a uma terceira reta, então essas retas são paralelas entre si. Dá uma olhada, a reta R é paralela à reta T. A reta S é paralela à reta T. Então, é porque as retas R e S são retas o quê? Paralelas. Tá lá. Depois disso, eu preciso te falar do teorema fundamental do paralelismo, que diz o seguinte. A condição necessária e suficiente para que uma reta seja paralela a um plano é que não esteja contida nele e seja paralela a uma reta desse plano. Conforme a gente vê na figura e interpreta ali, ó, a reta R é paralela à reta S. A reta S está contida em alfa e a reta R não está contida em alfa. Então, a reta R é paralela a alfa, ok? Continuando com a ideia, a gente precisa observar as consequências disso. Bom, consequência letra A, consequência inicial. Dadas 2 retas paralelas e diferentes, todo plano que contém uma é paralelo ou contém a outra. Dá uma olhada, se a reta R é paralela à reta S, nas 2 situações que a gente vê, a gente tem isso, e a reta S está contida no plano alfa, opção número 1, a reta R está contida no plano alfa. Ou opção número 2, a reta R é paralela ao plano alfa. Da mesma forma, a gente ainda vai ter o seguinte,
Se uma reta é paralela a um plano, toda reta paralela a ela e tendo um ponto em comum com o plano, estará contida nesse plano. O que a gente diz é o seguinte: a reta R é paralela ao plano alfa. A reta S é paralela à reta R. Existe um ponto P que pertence à reta S e que pertence ao plano alfa. Então, a reta S está contida em alfa, né? A gente pode observar pela figura ali. Observe, isso daqui são condições postas. A gente está analisando as informações que a gente tem aqui. Continuando com isso, a gente ainda vai dizer o seguinte: se uma reta é paralela a dois planos secantes, então ela é paralela à intersecção dos dois planos. Dá uma olhada. A reta R é paralela ao plano alfa. A reta R é paralela ao plano beta. A intersecção dos planos alfa e beta é a reta S. Significa dizer que a reta R é paralela à reta S. Preste atenção ao seguinte: observe que o recíproco não é verdadeiro, pois a reta pode estar contida em um dos planos. Tá ok? O recíproco não é verdadeiro, certo? Bom, continuando com essa ideia, a gente vai pegar e vai falar do quê? Teorema fundamental do paralelismo de planos. Dá uma olhada. A condição necessária e suficiente para que dois planos distintos sejam paralelos é um deles conter duas retas concorrentes entre si e paralelas ao outro. Então dá uma olhada. A reta R está contida em alfa e é paralela ao plano beta. A reta S está contida em alfa e é paralela ao plano beta. E a intersecção das retas R e S é um ponto P. Logo, a gente pode afirmar então que os planos são planos o quê? Que os planos são planos paralelos. Observe que nesse caso a reciprocidade é válida, né? Se os planos são paralelos, toda aquela relação acaba se confirmando ali. Em seguida, propriedades do paralelismo de planos. Pessoal, dois planos paralelos interceptados por um terceiro têm intersecções paralelas. Olha só, o plano alfa e o plano beta são paralelos. O plano gama intersecção com alfa é igual a R. O plano gama intersecção com beta é igual a S. Logo, quer dizer que as retas R e S são retas paralelas. Note outra vez, a reciprocidade é válida. Em seguida, por um ponto não pertencente a um plano, existe e é único o plano paralelo a ele. Pessoal, dá uma olhada. Eu estou te dizendo que existe um único plano beta, tal que o ponto P pertence a beta e o ponto P não pertence a alfa. Então, beta é paralelo a alfa. Ok? Legal? Continuando com isso, a gente tem aqui, ó, um feixe de planos paralelos determina sobre duas transversais segmentos correspondentes, respectivamente proporcionais. Pessoal, o que a gente tem aqui é teorema de Thales, e aí eu vou te dizer o seguinte, que os planos alfa, beta, gama e sigma são planos paralelos. Consequentemente, a gente determina segmentos AB, BC, CD, PQ, QR, RS. Eu vou te dizer que AB dividido por PQ é igual a BC dividido por QR, que é igual a CD dividido por RS, que seria igual a AC dividido por PR e assim sucessivamente. Qualquer relação aqui acabará sendo válida, ok? Continuando com essa ideia, vamos falar a respeito de perpendicularismo. Pessoal, uma reta é perpendicular a um plano se e somente se ela é perpendicular a todas as retas do plano que passam pelo ponto aonde ela intercepta o plano. O ponto onde ela intercepta o plano é chamado de pé da perpendicular. Então dá uma olhada. A reta R é perpendicular ao plano alfa, porque lá no lugar onde ela toca o plano alfa, ela é perpendicular a todas as retas que estão ali. Ok? Essa é a ideia. Continuando com isso, eu preciso te dizer o seguinte. A condição necessária e suficiente para que uma reta seja perpendicular a um plano
é que ela forme um ângulo reto com duas retas concorrentes do plano. Para essas condições, a gente tem três casos possíveis. Primeiro caso, a reta T é perpendicular às duas retas concorrentes do plano. Tá lá, ó. Se a reta T é perpendicular a duas concorrentes do plano alfa, então a reta T é perpendicular ao plano alfa. Na sequência, a reta T é perpendicular a uma das retas concorrentes e ortogonal à outra. Se isso acontece, então a reta T também é perpendicular ao plano alfa, conforme a gente vê na figura. Na sequência, a reta T é ortogonal às duas retas concorrentes, que no caso são R e S. Pessoal, se a reta T for ortogonal tanto a R quanto a S, então ela é perpendicular ao plano alfa, ok? Em seguida, a gente precisa falar do teorema das três perpendiculares. Dá uma olhada. Seja T uma reta perpendicular a alfa, conforme nós vemos, no ponto Q. S contida em alfa e passando por Q. R contida em alfa, não passando por Q. E perpendicular a S no ponto P. Se além disso nós tivermos, passando por R, que é um ponto qualquer de T, uma reta RP, ela é perpendicular a R. Então dá uma olhada. Esta reta que nós estamos traçando ali é perpendicular. Nós temos lá uma estrutura com três retas formando ângulos de 90 graus em locais distintos. Perfeito? A reta T forma ângulo de 90 com S. A reta RP forma ângulo de 90 com R. E as retas R e S formam entre si ângulo de 90. Legal? Continuando com essa ideia, eu preciso te falar das propriedades do perpendicularismo de reta com plano. Primeira delas, duas retas perpendiculares a um mesmo plano são paralelas, ok? Duas retas que são perpendiculares ao mesmo plano são retas paralelas. Em seguida, dois planos perpendiculares a uma mesma reta são paralelos, certo? Se dois planos são perpendiculares a uma mesma reta, então esses planos são planos paralelos. Além disso, a gente vai pegar e vai falar a respeito de um plano perpendicular a um plano. Pessoal, a gente diz que dois planos são perpendiculares se e somente se um deles contém uma reta perpendicular ao outro, ok? Então, conforme a gente vê na figura, olha só. A reta R que está contida em alfa é perpendicular ao plano beta. Então, o plano alfa e o plano beta são planos perpendiculares, ok? Na sequência, propriedades do perpendicularismo de planos. Primeira propriedade. Se uma reta é perpendicular a um plano, qualquer plano que a contenha é perpendicular ao primeiro. Então dá uma olhada, a reta R é perpendicular a alfa. A reta R está contida em beta, está contida em gama, está contida em sigma. Então, o plano beta, o plano gama e o plano sigma são perpendiculares a alfa, tá ok? São perpendiculares a alfa, perfeito? Continuando com essa ideia, veja só. Se dois planos secantes são perpendiculares a um terceiro plano, se dois planos secantes são perpendiculares a um terceiro plano, a sua intersecção será perpendicular a esse terceiro plano. Veja, os planos beta e gama são secantes entre si e a intersecção deles é uma reta R. Se o plano beta e o plano gama formam com o plano alfa ângulo de 90, quer dizer que a reta R também forma com alfa ângulo de 90, é perpendicular ao ângulo alfa. Em seguida, se dois planos são perpendiculares, toda reta de um perpendicular à intersecção é perpendicular ao outro. Olha só, o plano alfa e o plano beta são perpendiculares. A intersecção dos planos alfa e beta é a reta S. A reta R está contida em alfa e é perpendicular à reta S. Então, a reta R é perpendicular ao plano beta. Legal? Conforme a figura.
Em seguida, eu preciso te falar das projeções ortogonais. Pensa assim, a projeção ortogonal de um ponto sobre um plano sempre é um ponto, ok? Então a projeção do ponto P sobre o plano alfa é o ponto P'. Lembra que o segmento que sai do ponto P e vai até o plano alfa tem que chegar no plano alfa formando com ele ângulo de quanto? Ângulo de 90. Depois disso, pessoal, a projeção ortogonal de uma figura num plano é o conjunto das projeções ortogonais dos pontos dessa figura. Então observe, esse cilindro projetado sobre o plano forma em dado momento um retângulo, em dado momento uma circunferência. Perfeito? E a gente ainda tem o seguinte, a projeção ortogonal de uma reta num plano pode ser, para começar, se a reta for perpendicular ao plano, a sua projeção será um ponto. Se a reta não for perpendicular ao plano, a sua projeção ortogonal será uma outra reta, conforme a gente vê na figura. Legal? Ok? Então tá, eu preciso que você dê bastante atenção para os exercícios. Exercícios disso ajudam a gente a perceber a posição das figuras quando a gente trabalha na geometria espacial. Ok? Grande abraço, até mais!